Estamos dando início a mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, presidência de honra de Jorge Andréa, o sonho realizado por Deolindo Amorim, nosso mentor, e lembrando todos os demais valores do Espiritismo que trouxeram o ICEB até aqui. Por isso, Jesus, com todo o esforço sincero de tantos corações, visando a divulgação da tua mensagem no mundo, o teu evangelho de luz e a codificação magistral de nosso querido codificador Allan Kardec, ao te agradecermos, Jesus, a bênção de aqui estarmos na condição em que estamos, te rogamos bênçãos muito especiais por sobre todos os nossos irmãos que atravessam duras provas e expiações em tantos quadrantes do mundo que tão amorosamente diriges. Muito especialmente, Jesus, com as tuas bênçãos por sobre o ICEB, que continuam, por certo, e muito especialmente nesta hora, por sobre nossa querida irmã, companheira, amiga Jussara Korngold, que está conosco mais uma vez para nossa alegria, para deixar aqui mais uma vez os eflúvios de seu generoso coração, de sua mente estudiosa e tão competente, para nos falar, mestre, das belezas de teus seguidores. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Então, nós estamos dando continuidade à nossa programação, recebendo, reafirmamos, Jussara Korngold, que é secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, ex-presidente e atual vice-presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos. É fundadora e presidente do Grupo Espírita de Nova York. Palestrante, escritora e tradutora espírita. Atua na área assistencial em favor da infância desfavorecida no Brasil, no cargo de diretora executiva do Instituto Dara, New York, Brazil Child Health Dara Institute. E é palestrante aqui do nosso querido ICEB, o que muito nos alegra. Jussara vem hoje nos falar sobre um seguidor sincero de Jesus em nosso projeto Figuras de Amor a Jesus e Kardec. Jussara vem nos falar sobre Caibar Schutel. Jussara, querida, muito obrigada outra vez. O ICEB agradece profundamente a sua presença e vamos ouvi-la com todo o carinho de sempre, como você merece. Obrigada, Nádia. Obrigada por esse convite tão carinhoso que recebemos da ICEB e assim tão especial, né, para fazer parte desta programação, né, de falar sobre esses grandes vultos, sobre essas pessoas que são tão inspiradoras. Nós vivemos momentos agora em que nós precisamos dessa inspiração, em que nós precisamos também recordar das dificuldades que foram atravessadas, porque às vezes a gente olha, né, para aquela pessoa, para essa figura de destaque, e a gente pensa, mas isso era porque eles eram pessoas especiais, ou porque tiveram grandes facilidades, acessos, e quando nós vamos ver, eles tiveram que passar pelos mesmos trajetos que nós passamos, e a mim particularmente me toca muito, né, a vida de Caibar. Então hoje nós vamos fazer um passeio mesmo, né, sobre a sua vida. Nós trouxemos aqui uns slides que nós vamos apresentar, porque tem algumas fotos, algumas colocações que ilustram o nosso trabalho, faz com que a gente conheça um pouquinho melhor, né, este grande vulto, esse grande espírito que é Caibar Schutel, né? Que era conhecido, né? Como ele é, nós nos referimos a Caibar como sendo
o bandeirante do espiritismo. E nós vamos ver por quê, analisando um pouco do seu trajeto, né? Caibar nasceu em 22 de setembro de 1868, quer dizer, um ano antes, né, da desencarnação de Kardec, carioca, né, quando ainda a sede da corte imperial era aí no Rio de Janeiro, né? E era filho desse casal Antero e Rita. E esse nome, né, do Caibar, na realidade, ele foi retirado de um livro, né, de Jane Macpherson, né, os poemas de Ossian, que significa um homem forte. Como nós vamos ver, né, é realmente um nome que definiu Caibar, né? A família Schutel, ela era considerada uma família muito ilustre da época do Império, né? E o pai de Caibar, ele, Antero, ele também era filho desse Major Francisco, que também era muito considerado nessa época. Então, ele nasceu de uma família assim que tinha um certo prestígio, uma certa colocação dentro da vida social no Rio de Janeiro, né? Ele era católico, né, nasceu, foi batizado aos 7 anos de idade, ele tinha muita devoção ao catolicismo, mas a partir de uma certa idade ele começou a ter a visita constante dos seus pais, que faleceram quando ele ainda tinha menos de 10 anos de idade. Então, esses são seus pais, Antero, Rita Carolina, né? Nós vemos aqui o nascimento de Caibar, e quando eles se casaram é que eles foram morar no Rio de Janeiro. Então, nós vamos seguindo aqui os anos 1875, né, mostra aqui que a família toda Schutel, artigos que temos, né, mudou-se para morar no Rio de Janeiro. Caibar, nessa época, tinha 7 anos de idade. Em 1876, o pai de Caibar, ele era negociante de imóveis, mas ele tinha uma vida muito desregrada e acabou causando grandes prejuízos à família, desafortunadamente, nessa época, né? Em 1877, que Caibar, com 8 anos de idade, ele perdeu em abril, teve a morte do pai, e em setembro a morte de sua mãe. Então, no mesmo ano, com a diferença de alguns poucos meses, ele ficou órfão de pai e mãe. E ele foi então morar com seu avô. E aqui a gente faz um destaque, né, de como a mãe de Caibar o educou. Então ela dizia a ele que eu quero que você seja assim toda a sua vida, sempre bem alinhado e sem nunca dormir antes de limpar os sapatos para o dia seguinte. Então, essa disciplina, né, que Caibar aprendeu desde pequeno, mesmo tendo tido essa perda, que para uma criança de 8 anos, nós apenas vamos imaginar o quão impactante não era, né? Então, com 9 anos, né, ele ficou com a avó, mas aí estava com os avós, mas aí morre a avó também. Então, toda aquela figura maternal, né, que era da mãe, da própria avó, né, ou o mais direto, o pai, Caribai perde tudo e fica apenas com um avô que a gente imagina, né, a educação naquela época muito rígida. Então, se por um lado ele pôde oferecer a educação para Caibar, por outro lado, né, não tinha aquele conteúdo amoroso, né? E tanto é que Caibar vai falar depois, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que a dor parece ser uma sentinela avançada a nos despertar para a perfeição. Então veja, né, que ele foi cunhado nessa dor, né? O avô que comentou, né, que estava o doutor Henrique, que cuidava dele, logo matriculou no seu curso, tudo, mas chegou num ponto em que Caribar não estava mais contente com essa convivência com a avó, acabou se tornando independente, foi trabalhar em farmácia, que sempre foi aquela sua
paixão. E ele trabalhava, então, de manhã até à noite em farmácia, né? Trabalhava nessa farmácia, foi o primeiro emprego dele, né? Que ficava a 100 metros do consultório do avô, né? E que era essa farmácia dirigida na rua 1º de Março, dirigida aí pelo senhor Granado, né? Então esse foi, assim, esse primeiro emprego impactante daquilo que Caio Bar queria fazer. Já para o ano de 1885, o que nos conta é que Caio Bar saiu do Rio de Janeiro quando ele tinha 17 anos, até por uma questão de recomendação médica, mas ainda não existe assim, existem certas controvérsias em relação a isso. Ele, nessa época, já era um bom prático de farmácia, mas ele não gostava da vida do Rio de Janeiro, né? Assim, muito povoado, muita gente. Ele acabou indo para São Paulo, mas para o interior. Primeiro ele ficou na cidade de Piracicaba, trabalhou, dirigiu essa farmácia Neves, depois ele foi para Araraquara e depois é que ele foi para Matão, né? Nesse percurso, então, que nós vemos aqui, né, ele é o que ele fez, né, entre Piracicaba, Itápolis, Araraquara, até os anos de 1891. Em 92, ele já estava mais estabelecido, né, nessa farmácia aqui de Araraquara, e já passando depois para o ano de 1896, que foi quando definitivamente ele mudou para a cidade de Matão. Aqui nem fala, né? Se formos dar bola para superstição, ele mudou numa sexta-feira 13 de um ano bissexto. E abriu uma farmácia e foi lá, né, desbravar realmente, né, o Mato de Matão, que na época ainda era uma cidade muito pequena, né? E ele, inclusive, teve uma colaboração muito grande na questão da própria vida política, né? Da cidade de Matão, que era que nem diz, um lugarejo de roça, com poucas casas, para que conseguisse a emancipação do município, né, de Araraquara, e ele contribuiu de forma tão decisiva que ele acabou se tornando o presidente da Câmara Municipal, ficou na política durante bastante tempo, né? Depois presente na Câmara Estadual, como nós falamos, né? E sempre se davam os maiores créditos para ele, que ele tinha essa empatia com o público, né? E essa questão de ele ajudar, né, na criação do município de Matão. É tão legal, né? Porque a gente pensa, né? Lembrando aquela frase, né? Floresça onde você é colocado. Aí ele chega nessa roça, né? E floresce, e não floresce ele simplesmente, mas ele faz florescer, né, a começar, né, da legalização de um município, e começa esse trabalho, então, nessa região, né. Ele tinha, apesar de ter terminado os estudos, né, cedo, ele tinha muita cultura, porque era autodidata, ele tinha aquele carisma, autoridade moral, e acabou, inclusive, se tornando prefeito da cidade de Matão por 2 vezes, né? E temos um comentário de Leopoldo Machado, né, que diz que Matão teria de perder mais tarde o político diferente, sem perder o grande benfeitor, para ganhar um apóstolo. Então é interessante, né? Porque é uma jornada muito, assim, de uma certa forma, tem uma semelhança com quando a gente vai falar sobre Bezerra de Menezes, né? Porque Bezerra de Menezes também tinha esse perfil, né, de um homem também passando por muitas dificuldades para poder formar né, nos estudos a medicina, e depois se envolver na própria política, ter todos esses posicionamentos, até que algo mais importante, né, do que a política dos homens acaba adentrando na vida desses personagens, né? Então, aqui para a gente ter uma ideia, né? Olha, aqui era um pedaço do que a gente vê aqui do município de Batão, né?
e até uma foto que consta o próprio Cairbar, né? Durante esse tempo todo, a cidade tinha uma igreja, mas não tinha padre. E como nós falamos, ele era muito católico, né? Então, um padre, né, que era esse Padre Antônio aí, ele vinha do município de Araraquara, né, 2 vezes por mês para fazer a missa lá na cidade de Matão. E conta que é interessante que esse padre também, ele estava na política lá de Araraquara e era um padre assim muito enérgico. Então que ele vinha para Matão e ele rezava a missa com 2 revólveres no bolso da batina. Ele tinha um revólver em cada lado da batina e vinha com os capanga, porque ele sabia das perseguições que ele tinha política, né? Então a gente fica imaginando, né, essa situação de um padre dessa natureza, né? Em 1904, esses sonhos que ele tinha com seus pais começaram a se avolumar, a se intensificar. E foi aí que ele tomou conhecimento das sessões mediúnicas, né? E havia em Matão esse senhor, Manuel Pereira do Prado, né? Que era conhecido como Manuel Calixto, que era assim, né, o espírita conhecido da região, né? Provavelmente as pessoas falavam, ah, é aquele que tem aquelas coisas, né? Como a gente costumava dizer. E o pai de Manuel, né, disse a Caibar que fazia 2 anos que ele não fazia mais sessão espírita, porque só se comunicava espírito atrasado e que pediam missa, pobrezinho, e aí ele não tinha dinheiro para pagar as missas. Então ele parou as sessões mediúnicas porque se os espíritos comunicavam e pediam missa e ele não podia ficar pagando a missa para os espíritos, ele ficou se sentindo constrangido. Mas aí, de qualquer forma, ele conversou então com ele, né, Cairbar, e pediu para que realmente ele fizesse esse trabalho mediúnico. E, obviamente, nessa sessão em que Cairbar trabalhou junto com ele, eles acabaram recebendo bastante orientações, e a primeira mensagem que ele recebeu foi de Dom Pedro II. Então, uma mensagem dirigida a Cairbar, né? Aí é que começa essa história do Caibar espírita, né? Obviamente existiam comentários sobre, né, comunicações frívolas, etc., né? Mas um amigo dele acaba lhe presenteando com o exemplar do O Reformador, que até hoje é publicado pela Federação Espírita Brasileira. E ele lê avidamente essa revista, né? E aí tinha os endereços, ele solicita, né, através do correio, as obras de Kardec, né, os estudos, também o livro Estudo Filosófico de Bezerra de Menezes, e ele começa, em um mês, ele estuda e trabalha todo o conteúdo dessas obras, e aí ele estava completamente convertido. Então é tão interessante, né, quando a gente pensa nesse começo de Cairbar, que à medida que nós fomos falando um pouco mais a respeito, né, das suas realizações, do que ele fez, né, de todo esse impacto que ele teve, né, do próprio sofrimento, da perda da afetividade na sua vida, né, da vocação a já seguir para um trabalho de farmácia para poder, de uma certa forma, estar perto dos necessitados também, aliviar pelo menos a parte dos sofrimentos físicos, né? Uma vez que os emocionais, ele mesmo tendo passado, sabia da dificuldade, né? Ele mesmo sentindo as limitações do próprio corpo físico, que aparentemente o levaram a ir procurar regiões que fossem mais benéficas para a sua saúde, mas que na realidade todo aquele plano, né, onde ele vai parar nesse lugarejo em que nem
ainda era constituído, né, independentemente, trabalha nesse sentido, se torna uma pessoa de extrema importância dentro da região, né, porque aí já não era mais nem Matão, mas todo esse trabalho que ele já tinha feito de Araraquara, Matão que pertencia a Araraquara, e à medida que tem esse preparo, ele vai sendo cada vez mais trabalhado também no sentido dessas comunicações dos pais que o impactavam muito e levado finalmente a esses questionamentos, levado a conhecer a revista Espírita. Então, ao Reformador e depois toda a obra espírita. Então, nós vemos, né, que às vezes, né, as pessoas falam que, né, elas querem milagres, que aconteçam as coisas, e para ele, praticamente, os sonhos, que às vezes as pessoas não dão nem bola, tá lógico que você vai sonhar com seu pai, sua mãe, mas simplesmente, né, uma publicação, a revista O Reformador, que ele pegou nas mãos, e já não era época de nada de internet, né, gente? Já viu lá que tinha um endereçozinho, foi, escreveu, fez o pedido, imagina tudo isso, como é que era para que ele pudesse ter essa transformação, né? Então, obviamente, o livro dos Espíritos, uh, que abriu para ele todo esse campo filosófico, né? O livro dos médiuns, né? Que o esclareceu a respeito também de como se deve fazer a prática da, né, mediúnica, né? Sem colocar nenhum tipo de misticismo, e obviamente o Evangelho, ele como sendo católico, inclusive, que já tinha essa veia religiosa e que acabou também o transformando não só no bandeirante do espiritismo, mas também o pai dos pobres de Matão. Então ele começou a todo esse trabalho com a doutrina espírita, não, ele estava completamente decidido, sabia das dificuldades que ele ia enfrentar para poder, né, iniciar esse trabalho de abrir, né, de ser um bandeirante, né, nessas florestas da ignorância espiritual, como fala assim, né, desbravar os sertões do materialismo, né, que vinha até por muita grande parte da Europa, e ele estava preparado para esse comedimento, né? Aí nós estamos em 1905, foi quando Caibar começou também a manifestar uma série de habilidades mediúnicas, como psicografia, psicofonia, vidência, audiência, cura, mas a psicografia acabou sendo a que mais ele apresentava, né? Ele oficialmente se converteu ao espiritismo e em 15 de julho de 1905 ele abriu o Grupo Espírita Amantes da Pobreza, que hoje chama Grupo Espírita O Clarim, que obviamente foi o primeiro daquela zona, né? Então aqui a gente tem os registros, né, do Grupo Espírita Amantes da Pobreza, fundado em 1905, né? Aqui também fotos onde nós podemos ver os participantes ali que se encontravam para as reuniões mediúnicas, né? Sendo um deles Cairbar. E lembrando que quando ele começou esse seu trajeto, ele tinha apenas 36 anos, e durante os próximos 33 anos ele dedicou essa sua vida completamente à divulgação e à vivência do espiritismo, né? Como ele tinha, é assim, né? Esses grandes missionários, quando eles despertam na vida material, né, para a luz da verdade. E por que eu estou falando na vida material, né? Porque como espírito, sem dúvida alguma, já era um espírito que já trazia, né, em si a experiência, a vivência, né, adquirida ao longo de várias encarnações de dedicação.
Mas como quando a gente reencarna, a gente tem assim, o véu do esquecimento, né, que serve e trabalha a nosso favor, então existe esse momento em que vai eclodir essa oportunidade e surgir essa oportunidade, né, como para ele foi o receber o reformador, para que seja aquele momento, né, de despertar. E ele realizou que foi graças também a uma publicação em que ele teve esse contato. Então, já mesmo no ano de 1905, vejam que ele abriu o centro em agosto, em julho. Em agosto, ele já estava fundando o jornal Clarim. Ele estava realmente decidido a, né, trabalhar na divulgação do espiritismo. Ele encontrou a colaboração de Luiz Carlos de Oliveira Borges, né, que tinha possibilidades materiais, acabou também lançando a Revista Internacional do Espiritismo, que são órgãos que funcionam até hoje, né? E nesse exemplo de luta e de persistência, né? Então aqui a gente vê né, o primeiro exemplar, né, de 15 de agosto de 1905, né? O destaque, né, para mostrar que era o momento de trazer realmente a consolação, né? Então, o espírito consolador, né? Para que ficasse claro que era esse um dos propósitos do espiritismo, né? Obviamente, dentro de tudo que ele falava, esses espíritos primorosos, aí a gente vai lembrar de novo da mãe dele, né, que falava que ele tinha que estar sempre no seu melhor, né, arrumadinho, com um sapatinho limpo, tudo preparado para o dia seguinte. Então, quando ele foi montar a gráfica, ele também foi dentro dessa linha, dessa disciplina, dentro dessa apresentação, adquiriu as melhores máquinas que ele podia, papel, tinta, para poder fazer realmente uma publicação de primeira categoria. E vemos, como falamos, né, a editora Clarim que continua o seu trabalho até hoje, com mais de 100 títulos publicados, né? E aí, como é que ele fazia, né? Ele ia pelas ruas da cidade, nos trens, fazia remessa para a cidade vizinha, mandava pelo Brasil todo esse jornal que começou a criar, a dar, assim, essa projeção. E é muito interessante todo, né, esse empenho dele, né? Ele acabou casando nesse mesmo ano, né, com 36 anos, então que ele com a Dona Maria Elvira, né? E eles não tiveram filhos, mas estavam sempre cuidando, né, como diz, dos filhos do Calvário, que somos todos nós, né? Ah, em 1911 ele publica o primeiro livro, que obviamente causou, né, polêmica, espiritismo e protestantismo, né, onde um destaque é: as almas alimentam-se e vivem de amor e de verdade. Fora disso, sofrem e perecem. Então só dá para a gente viver com amor e a verdade mesmo, né? Em 1912, ele começa a trabalhar na construção também do Hospital da Caridade, a Santa Casa, né, que é a Santa Casa de Matão. Então, sempre esse olhar voltado, né, para que não era só questão do intelecto, do aprender, do saciar, né, a sede da alma, mas entender que para que a gente estivesse, que a gente possa estar realmente completo, só com a doação de si mesmo é que nós podemos sentir essa completude, né? Aqui vemos uma foto da redação do Clarim, uma foto antiga, né? E como eles faziam aqui os jornais que eram, né, os que eram distribuídos, né? E era interessante porque diz que ele saía justamente no dia de finados, todo dia de finados, ele pegava, que nem aqui, olha, 50 mil exemplares e ia lá para a estação de trem e ia distribuindo, né? Porque achava que, né, as pessoas já na época dos finados, olha, veja aqui, né, um sábado, uma edição que diz que 26 mil exemplares foram distribuídos, né?
nessa parte dos trens, das comunidades, né, para chamar a atenção das pessoas, né? Assim ele faz, né? Essa divulgação, vai colocando lá. Eu às vezes falo também que às vezes eu faço isso. Eu levo, quando tenho uma consulta médica, vou num lugar público assim, eu levo um livro, levo uma publicação e esqueço lá, sabe? Para ver se de repente alguma pessoa vai achar lá e vai poder ser uma forma de a gente também fazer um tipo dessa divulgação, né? Ele continuou, obviamente, com o trabalho da farmácia, mas assim, é isso que nós temos que entender, né? No fim, muito como o doutor Bezerra de Menezes, né? Ele mais fazia os tratamentos de graça, dava os remédios de graça, do que exatamente ter um ponto de comércio, né? Aqui a gente tem uma foto dele, né? Ali ao centro, né? No trabalho da sua farmácia. E ele, né, estava sempre lá pronto com o seu receituário, dar gratuitamente os remédios, né? A própria casa dele mesmo acabou virando uma espécie de casa dos pobres, né? Onde as pessoas sempre saíam com o que precisavam, até lenha, e sempre teve essa atitude de renúncia, de doação, né, junto às pessoas. E, obviamente, ele não se contentava em ficar só atrás do balcão, né, todo vestido de branco perfumado, né? Ele carregava a sua charrete de medicamento também e seguia em direção às fazendas, né? Também usava os passes, né? Os passes magnéticos, né? Também tinha a sessão de homeopatia. E ele também fez cursos de estudos de ótica, onde ele também estava habilitado até a receitar, né, lentes para quem precisava, né? E aí as pessoas falavam: ah, lá vem a ambulância do seu Schutel, né? Então, quando ele saía lá naquela charrete dele, mas obviamente ele tinha a diversidade lá, né? Os padres que falavam: ai, não compra, é remédio do demônio, né? Comprar na farmácia do seu Schutel. Mas, enfim, né, como é realmente pelos frutos que a gente conhece a árvore, né, os frutos que Cairbar deixou e ia fazendo ao longo do seu trajeto eram inúmeros e, indubitavelmente, as pessoas percebiam, né, de onde vinha a bondade. Mas ele não parava nisso, não, ele também ia visitar os presídios, né? Aqui nós vemos em destaque em amarelo ele lá, né, no dia de visita, lá nos presídios, e diz que, na realidade, ele também levava, né, medicamentos, né, mas o especial era justamente a atenção, o carinho que ele dava a esses presidiários, e o interessante era que muitas vezes ele era chamado pelos guardas lá do presídio, porque de repente tinha os presidiários que apresentavam obsessões espirituais. E aí, né, quando acontecia essas coisas, obviamente, vamos lá chamar o Dr. Schutel para vir aqui, né? E ele ia, e muitas vezes ele pedia autorização para retirar os presos ali né, e levar para tratamento, aonde as médios, aqui essa média Dona Sinhá, que era a mais equipada para trabalhar nas questões de doutrinação também com uns espíritos, e depois, quando o preso ficava melhor, ele levava de volta para o presídio, né? E ele também recebia esses enfermos na casa dele e cuidava da saúde de todos. Então, aqui a gente vê uma foto onde ficava a redação, a farmácia, o centro espírita e os fundos da casa dele. Aí, não, né, satisfeito com todo o trabalho que ele já fez também, eles começaram a construir casinhas, né? A gente vê que aqui no fundo da casa dele tinha um espaço, começou a construir casinhas lá no fundo do terreno, onde ele colocava lá os tuberculosos, os aleijados, os obsediados, até grupo de leproso ia para lá também.
E lá ele sentava e conversava com eles e fazia os tratamentos e atendia todos esses e oferecia pelo menos uma refeição para pelo menos 15 pessoas por dia. E o que é interessante, né, que o horário do almoço era às 10, né, o jantar era às 4 horas da tarde, servido lá fora, né, ali, lá fora, e o próprio Caribar também gostava de cozinhar, então muitas vezes quem preparava a comida era o próprio Caribar, e depois queria saber, perguntava para as pessoas se as pessoas estavam satisfeitas, se estava tudo bem, né? Em 1920, né, vamos ver também alguns dos contatos que ele tinha internacionalmente, né? Então é tão extraordinário, né, quando você pensa, né, naquela época que a gente está falando, 1905, né, ali no município de interior, em Matão, mas ele já tem esses contatos, né, com Alfred Russel Wallace, né, com Leon Denis, com Charles Richer, né, o Conan Doyle, com Ernesto Bozano, né, todos esses grandes estudiosos e cientistas consagrados, e ele tinha essas correspondências e passava todo e tinha todos esses contatos com que ele enriquecia todo o trabalho que ele também realizava, né? Aqui já as oficinas do Clarim, 1928, né? E alguns artigos que a gente vê, né, quando fala do primeiro congresso de espiritismo no Brasil, né? E aí nos fala, né? A noite vem e é preciso, enquanto é dia, façamos as obras ordenadas pelo nosso divino mestre. E essa aqui que é uma que eu adoro, né? Que diz que é uma história que ele colocou lá no Clarim, né, no jornal, que esse Chateauneuf, né, um menino de 9 anos de idade, ele foi apresentado por um bispo que perguntou para ele: meu amiguinho, diga onde está Deus que eu te dou uma laranja. Aí o menino respondeu para o bispo: Vossa Reverência, me diga onde ele não está, que eu te dou duas. Eu adoro essa história, acho essa história tão linda que Carvalho coloca lá, né? E ele também anuncia que naquela época já havia no mundo 145 entre jornais e revistas publicações, né? Sem contar de psiquismo, metapsiquismo, ocultismo, que tratavam de espiritismo e que já estavam sendo veiculadas. Então, veja, né, um número de publicações que existia já naquela época, ainda nos primórdios, né? Chegamos em 1936 e, obviamente, com esse trabalho de divulgador, porque assim, né, Caibal não foi só um desbravador no sentido do bandeirante, ele também não foi só o pai dos pobres, né, ele foi o maior divulgador, né, aquele que iniciou mesmo a divulgação do espiritismo de uma forma, né, não sei se seria certo a gente falar, mas assim, sabe, tipo Paulo de Tarso, né? Porque ele que saiu levando, né, toda essa boa nova aí, né, através de publicações e aí através do rádio, né, das conferências radiofônicas, né, que ele realizava nessa Rádio Cultura PRD 4 de Araraquara, que depois foram até publicadas em livro, né? E aí, então a gente vê, né, a visão dele, né, e de já utilizar todos os meios, né, que estavam ao dispor para fazer a disseminação. Então, imagina um espírito desses, né, agora em pleno século XXI, estaria utilizando toda a mídia, né, realmente para poder fazer essa divulgação, para divulgar o bem, né? Ele é, então, realmente o comunicador, né, através dos periódicos, dos livros escritos, das palestras, né, da divulgação radiofônica, né, e que fizeram dele esse comunicador por excelência, né?
Apresentou em 1938 uma curta enfermidade, uma angina do peito, e acabou falecendo no dia 30 de janeiro, né? E na sua lápide se encontra incluso, né, esses dizeres, né? Vivi, vivo e viverei porque sou imortal. E ah, aí nós vemos o que foi falado sobre ele, né? É absolutamente impossível em Matão falar-se que, quer da nossa história passada, quer da nossa história odierna, sem mencionar Caibá Schutel. Ele foi para Matão um dínamo propulsor do seu progresso, um arauto dedicado e eloquente de suas aspirações de cidade nascente. Mas mais do que isso, foi o homem que, como farmacêutico, acorria com seu saber, com a sua caridade, a cabeceira dos doentes, naqueles tempos em que o médico era ainda nos sertões, que aves raras, né? É difícil de se encontrar. Aqui nós temos uma lista, né, das obras de Caivar Schutel que foram editadas pela editora Clarim. Então, vamos dizer alguns nomes: Espiritismo Protestantismo, O Diabo e a Igreja, Espiritismo para Criança, Médiuns e Mediunidades, Espiritismo Materialismo, Parábolas e Ensinos de Jesus, que é espetacular, né? O espírito do cristianismo, vida no outro mundo, preces espíritas, as conferências radiofônicas e outras mais, né? Então aqui apresentamos algumas das capas, né, das suas publicações que nós podemos encontrar, né, daquelas que são às vezes as mais procuradas, né, e ah, para encerrarmos, nós vamos ver a carta a Jesus que Caibá Schutel escreveu. Meu Mestre e Senhor Jesus, louvado seja o seu Santo Espírito. Nos momentos penosos da minha vida, tenho me apegado contigo e nunca deixei de merecer a tua misericórdia. Nos momentos de alegria e abundância da minha vida, nunca deixei de te render graças e cantar louvores ao teu incomparável Espírito. Ajuda-me, Senhor, nas minhas deficiências. Preenche as minhas falhas, enche os meus claros com o teu beneplácito e não permitas que pelos meus defeitos seja a tua doutrina escandalizada e a tua palavra maculada. Sou teu discípulo e te amo como o cão fiel ama ao seu dono. Sou criança ignorante, tem compaixão de mim. Abençoa todos os espíritos, meus irmãos, que me sustentam e dai-lhes forças para que operem comigo o teu amor. Louvado seja Deus, o nosso Pai Celestial, a quem conheço, Senhor, por teu intermédio, e a quem amo e adoro, se guardo o teu preceito. Então, esse era Caibar, né? Um homem que soube ser grande dentro da sua humildade, que se escondeu atrás de seus feitos extraordinários com sua simplicidade, que soube se conduzir no mundo, defender a doutrina e propagá-la com todo esforço, carinho, sabedoria e amor. Palavras de Hugo Gonçalves, né? Aqui nós temos um pouco mais, algumas fotos que nós podemos ver Caibar, um busto que foi feito dele, a exposição que existe lá em Matão, com a sua máquina de escrever, com algumas das suas publicações, né? Aquilo que ele usava na farmácia, o rádio, né, da época, né, de Caibar, algumas receitas, e onde a gente pode ver desse projeto memorial, né, de Cairo Bachuto, que nós podemos, inclusive, visitar
que é na redação de O Clarim. E assim nós encerramos, né, essa pequena homenagem, né, e essa pequena conscientização, né, e é muito importante, né, porque aqui o nosso sim, nós quisemos trazer um pouco dos, né, os dados biográficos, porque nós conhecemos tão pouco a respeito desses grandiosos espíritos e aqueles, né, que vieram começar o trabalho, pavimentar essa estrada que hoje a gente tenta seguir, né? E como nós dissemos no começo, achando que para eles foi tudo fácil, ou que assim, que eles eram espíritos especiais, não pensando, né, nas dificuldades, na adversidade que eles tiveram que enfrentar, né, em épocas onde existia muito mais preconceito, né? É, então, há muito mais dificuldade de recursos, especialmente para divulgação, e aí ele conseguir montar uma gráfica, fazer um periódico, colocar uma revista internacional, né, que ele já tinha, então nessa revista internacional, saindo esses artigos, desses contatos que ele tinha, aí não parou por aí, não, nós temos que entrar nos lares das pessoas, nós temos que levar essa luz, né, porque ele verdadeiramente conseguiu, né, seguir aquilo que nós temos na mensagem do Espírito Verdade, no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nos fala, né, que é o amai-vos e instruí-vos, né, ele realizou esse papel da instrução, porque através dos, né, da mensagem escrita, ele trazia essa instrução, ele compartilhava aquilo que acontecia, através das suas conferências, das suas falas radiofônicas, mas ele também viveu o lado do amar, quando, né, fazia, utilizou-se do seu talento, né, de farmacêutico para cuidar das pessoas, para, né, orientar as pessoas tanto nos processos de saúde mental, espiritual, como também de saúde física, né? Com todo esse entendimento que ele representa, que ele fazia, indo em busca daqueles que se encontravam necessitados e recebendo em seu próprio lar também esses filhos que eram encaminhados, sem dúvida alguma, pelo Pai, para que pudessem, através desse grande apóstolo, receberem e compreenderem que sim, como ele colocou na sua primeira publicação, que era o Consolador. E este Consolador que se encontra neste momento também para todos nós. A nossa, a nosso serviço para nos auxiliar a superarmos as dificuldades da vida, os desafios, as dores, sempre nos lembrando que somos imortais e que temos a luz de nosso Pai Celestial que brilha em cada um de nós, em cada um de nós, seres criados por seu amor e sua misericórdia. Jussara Korngold, muito obrigado, está o ICEB, e eu particularmente muito obrigada a você mais uma vez, não só por estar aqui conosco, mas por trazer, como sempre, esses estudos judiciosos revelados pela sua disciplina intelectual e pela amorosidade de seu coração. Cada vez que nós avançamos nesse projeto Figuras de Amor a Jesus e Kardec, mais encantada eu fico e, digamos assim, sem modéstia, pela ideia que certamente me foi oferecida para fazer valer a história dessas figuras abnegadas em nome de Jesus, da divulgação do Espiritismo, evidentemente do Evangelho de nosso Mestre. Cada vez que nós avançamos nesse projeto e que nós vamos, de uma certa forma, construindo um panteão desses abnegados seguidores de Jesus,
mas eu me encanto e fico agradecida a todos eles por esses legados que individualmente trouxeram, mas que, como um conjunto, formam uma luz que continua a brilhar por sobre nós, junto de nós, para que nós possamos ter sempre recursos, como nos deixa e nos deixou e continua conosco o legado de Caibar. A sua apresentação tão primorosa, tão delicada como sempre, mas tão é, muito bem documentada, né? É muito bom, chega a ser impressionante como você reuniu tantas informações e tantas imagens da história do Essa Caibar. foi a versão curta, viu, Nádia? Opa, mas você devia ter trazido a longa. Foi a versão curta, a versão de 73 slides. Eu tenho a versão de 120 e tem uma de 40. Aí eu falei, não, a de 40 acho que vai ser um pouco curta. Ficou nos 70 e poucos. É, Mas eu que tenho mania de grandeza, gostaria dos cento e tantos. não, é que eu fiquei preocupada com o tempo, sabe? Aham. Foi, engatei aí uma primeira e foi. Pois é, você veja tudo documentado num, É. num cuidado tão especial para fazer justiça e honra à trajetória desse espírito que nós saudamos e que estamos pedindo agora aos nossos amigos espirituais, a Jesus, que levem também a Ele a nossa gratidão, nosso carinho, nossa admiração e respeito por tudo que nos deixou, certamente com um preço alto de abnegação, de renúncias, de sacrifícios materiais, emocionais, que nos deixou por amor a Jesus e Kardec, como é o nosso projeto. Queria destacar uma coisa interessante, que ele recebeu a primeira comunicação de Dom Pedro II, mediunicamente. Mas ele estudou no Colégio Dom Pedro II, aqui no Rio. Muito interessante isso. O Pedro II é um espírito ao qual eu tenho assim uma, eu dedico uma amizade, uma admiração, um respeito, um amor. Eu também estudei no Colégio Pedro II, então isso também me ajuda a dizer isso do Caibar. Me deixou assim muito alegre, nós que trabalhamos com educação. Ele escreveu um livro Espiritismo para Crianças, o que prova que ele tinha ou tem, ou deixou patenteada, essa preocupação com o ser humano em todas as suas faixas etárias e em todas as suas contingências encarnatórias, porque ele foi do, do corpo físico constrangido pela enfermidade, como farmacêutico, ele foi para o ser humano constrangido pela ignorância e deixou depois para a sociedade constrangida esse legado de livros, de jornais, de trabalhos no rádio. Então, é uma obra tão multifacética e que, lamentavelmente, nós não conhecemos, como movimento espírita, de um modo geral, não conhecemos na sua medida maior, né? E isso você nos trouxe com muita propriedade. Eu achei muito interessante que ele, como outros abnegados também, seguidores e divulgadores, ele também usou de seus próprios recursos para construir o prédio para a prefeitura. Então, essa renúncia também aos bens materiais em benefício da divulgação do Espiritismo, porque depois ele também comprou todas as máquinas e tudo para o seu parque gráfico, mas também porque ele deu, digamos assim, se é que posso dizer, cidadania a um vilarejo, porque à época Matão era um vilarejo.
né? Você nos mostrou uma foto em que eram umas pessoas, umas figuras humanas, e uma larga estrada é, de não sei se vou dizer, de chão, né? Não É, né? de terra. Então, uma coisa tão que chega a nos emocionar, como ele conseguiu erguer coisas de luz É. num, num ambiente inóspito do ponto de vista material, geográfico, Uhum. político, religioso, e trouxe tudo isso para nos deixar essa coisa maravilhosa que ele nos deixou. E também, como você assinalou muito bem agora ao final, você citou o capítulo 6 de Evangelho segundo o Espiritismo, né? Você falou sobre espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. E ele seguiu isso e não hesitou em dar curso aos seus talentos, multiplicou todos os seus talentos, né? Eu não conhecia muitíssimas coisas que você nos trouxe, estou muito, pessoalmente, muito agradecida. E em nome do ICEB também muito agradecido está o Instituto por nós termos essa peça de divulgação de uma figura de amor a Jesus e Kardec. Muito obrigada, querida, com todo esse seu amor para todos nós. É, agora me ocorre que ele, querendo ver todas as situações humanas e dar uma contribuição, ele foi aos presídios. Porque ainda há pouco eu falava, né, do homem assim, o ignorante, mas ele foi aos presídios. E é uma emoção acrescentada a esse perfil, porque geralmente são aqueles esquecidos da sorte. E ele também foi lá. Então, a grande pergunta é que fica, né? Onde Cair Schutel não esteve? E é interessante, Nádia, porque veja, quando na parte que fala sobre as suas visitas aos presídios, ele não ia aos presídios para pregar, ele ia aos presídios para conversar com os presos. Ele não ia fazer pregação, ele ia cuidar, né, da alma, né, dessa falta de afeto. Aí sim, claro que com as suas possibilidades, tanto de farmacêutico quanto do próprio entendimento espírita, mas ele não ia lá para fazer, ficar fazendo conversão, para poder regimentar seguidores, mas era por pura caridade, amorosidade, né? E outra coisa que a gente pensa, né? Por exemplo, o avô dele, né? Esse primeiro momento de com os 8 anos, perder o pai, perder a mãe, com 9, perder a avó. O avô, ele tinha uma certa proeminência, né, uma figura proeminente lá no Rio de Janeiro, severo, austero, que queria que ele seguisse no seu caminho, que tinha uma certa condição financeira também, e Caiobá foi resoluto, né, em decidir que não era o caminho que ele queria, e aí a gente até imagina, né? Eu tenho essa imaginação meio fértil, assim, né? O quão difícil foi ele enfrentar esse avô para dizer que ele não ia mais seguir aquele espírito, né? Aquele estudo, que ele tinha uma outra vocação. E aí, obviamente, né, imaginamos que, e até pelo próprio valor dele, né, ele não ficou recebendo o suporte do avô, ele foi lá trabalhar para receber o seu suporte. É aquela coisa, né? Já que você quer fazer, você vai ter que se virar, já quer ser independente, né? Então, imagina, né, A todo esse coragem, contexto, toda essa coragem, toda essa né, essa determinação, né? E foi assim quando ele também
se deparou com a mensagem espírita, né? Ele viu o rumo, sabia que era aquilo, né? Aquilo representava a sua verdade, né? Como representou nessa sua vocação, representava a sua verdade, e ele não mediu esforços, né? Então, como você disse, foi parar numa região completamente inóspita e depois para trabalhar aquilo que era um absoluto desconhecido para todo mundo e que ainda enfrentaria, né, obviamente, em oposição às crenças da época, um grande preconceito. Então, é extraordinário e sem dúvida alguma, uma figura que eu sempre recorro, né, para pedir auxílio. A gente que, né, milita aí na divulgação do espiritismo, entre outras terras, né, já que eu estou no momento nos Estados Unidos, já tive antes pela Europa, quando eu morei também na Inglaterra, e a gente está sempre com esse Como contato, né? secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, equivale a dizer presidente. Aí eu sempre converso com o Caibá e falo, olha, Estou aqui, né? Me ajuda. aqui, me dá uma ajuda, eu tô querendo fazer o que você fez, levar aí no radiofônico, né? Levar nas publicações que a gente traduz, né? E para poder levar as mensagens, porque às vezes até quando você olha lá no final, né, as 11 obras que tem publicado, fala, 11 obras só, gente, parar para pensar, essas 11 obras só, ele fez trabalhando 20 horas por dia, né? Ou até mais, né? Porque o almoço era às 10 da manhã, porque Isso é muito engraçado. ele já estava acordado desde cedo. Então, ele é Cedo. aquela coisa, ele acordava com as galinhas mesmo, né? E 10 horas da manhã já tinha fome, 4 horas da tarde, mais um pouco já está escurecendo, pronto, né? Seguia o O ciclo sol, o sol. bom, né? E aí, né, quer dizer, e imagina se nós formos juntar só em vida, né, que foram 33 anos, né, juntar todas as publicações que ele fez entre o periódico, né, o jornal, o Clarim e a Revista Internacional do Espiritismo. Gente, nós estamos falando Só isso? milhares e milhares de páginas de escrito que passou ou sendo fruto da sua própria redação ou da sua própria editoração, né? E você veja, quando ele não tinha dinheiro, ele ia atrás do recurso, que nem, né, para abrir justamente o, não, vamos chamar o parque gráfico, ele foi atrás do amigo que ofereceu os recursos, tudo, e utilizou aquilo da melhor maneira. Então, olha, é extraordinário, eu acho que de novo, não é para a gente olhar como algo inatingível, né? Uma figura inalcançável ou um modelo, não, é para dizer, sabe, que se a gente começar no pequenininho, a gente chega lá É um também. estímulo. E não é para o ego, é para a realização, né? Não sabe? Você também pode ser esse grande, valoroso trabalhador do Cristo, né? Enfim, eu fico realmente fascinada quando eu estudo essas vidas, né? E assim, não sei se é porque eu sou muito metida também, mas eu olho e sempre falo assim: ah, não, se eles fizeram, eu posso fazer também. Exatamente. Vamos Eu em chego frente. lá. Eu sei da minha pequenez, sei das minhas deficiências, mas assim Sabe das suas potencialidades. a gente começa pequenininho e vai fazendo. Então, sabe, eu acho que são esses exemplos que nos inspiram. E são tantos, né? E que seguem conosco também, nos inspirando para que a gente possa, né, encontrar a força para seguir nessa realização, né? E eu fiquei muito contente também de fazer, especialmente esse trabalho do Cair Bar, também por causa de todo o trabalho que você faz, né? Ah, querida. Nádia? E aí também na difusão, pelas rádios, por esse trabalho todo. Então, eu falei, sem dúvida alguma, né, essa conexão e falarmos um pouco mais assim sobre, né, Carimbar também está em perfeita sintonia com esse trabalho de esforço que você também sempre realiza, o ICEB, né, e enfim, assim vamos unindo, né,
essas diversas frentes de trabalho que levam todas para o mesmo caminho, partindo Exatamente, sempre da mesma exatamente. inspiração que é Jesus, né? Você falava sobre isso, que sou pequenina, eu também sou muito, mas nós precisamos crescer e sabemos disso, e sabemos o caminho para crescimento, e o Caibar é mais um exemplo disso. E eu me lembro de uma frase do Kardec que eu guardo com muita profundidade no coração e na mente, e que eu cito muito frequentemente. Kardec escreveu: também o universo nasceu criança. É, Acho que isto é um deslumbramento de síntese é, do que seja a evolução, é. né? Sob todos os aspectos, as instâncias em que nós estudamos, graças à codificação, essa questão. Mas também queria, à medida que você ia falando sobre esses esforços do Caibá, eu me lembrei do padre que dizia aos fiéis para não comprarem na farmácia dele. E ele, como Kardec, por exemplo, ele também enfrentou essa resistência, né, no plano da religião. Então, também tinha essa frente Uhum. de, de trabalho e, digamos assim, reconhecendo, de desgaste emocional. Não é? Porque toda vez que você encontra uma força ainda mais estruturada, como sempre foi a, a dinâmica do trabalho da Igreja Católica, e aqui respeitamos sempre, naturalmente, mas sempre reagiu É, ao espiritismo, não só com Carbar, como Chico, como com Kardec também, que nós sabemos, que Kardec foi demitido de um trabalho porque o dono descobriu que ele era espírita. Então, tudo isso é também desgaste, também é um convite ao indivíduo ratificar, reforçar a opção que escolheu esse espírito, né? Tendo como hoje está na moda dizer foco. é. Ele desenvolveu foco limpando o sapato antes de dormir, graças à avó dele, né? Então, um encantamento, hein? A mãe, a A mãe. mãe, a mãe, a mãe. É, Então, é uma coisa muito emocionante, muito emocionada. E eu também lembro que você também nos trouxe aqui uma galeria de ícones do espiritismo, Leon uhum. Denis, Bozano, Conan Doyle e tudo. E ele se comunicava com eles, ainda tinha tempo para se comunicar com ele. É certo que não havia internet, não havia redes sociais, mas se houvesse, ele estaria usando tudo muito bem e para o bem coletivo, para a divulgação da mensagem de Jesus e de Kardec. Uma beleza mesmo. Você veja, né, que esses nomes não são pequenos, né? Nós estamos É o quê? falando, esses nomes não são pequenos, nós estamos falando Não, do Sir Arthur Conan não, Doyle, é uma galeria. falando do professor César Lombroso, estamos falando, né, do trabalhador nas teses de Darwin, né, que era Do Arthur Wallace, Wallace, né? Estamos falando Leon de Denis. Leon Leon Denis, Denis, que Leon Denis. nessa época já era uma figura extremamente respeitada, né? Imagina, nos 1915, quando ele começou, Leon Denis já estava, né, há muito tempo num auge, né? E, enfim, então, não, o próprio Charles Richer, né, PhD, né? PhD. Então, quer dizer, é realmente impressionante, né? Quando você olha e o respeito que ele recebia dessas pessoas, né? Figuras. Enfim, é extremamente inspirador e acho que a gente tem que ficar muito grata a esses espíritos que, atendendo ao chamado do Cristo, vêm realmente como missionários, né?
enfrentando as maiores dificuldades, né? Porque é o mesmo, você veja, você pode fazer um paralelo com o próprio Chico, né? Também que ficou Na órfão, orfandade, não, a exatamente. orfandade, a dificuldade financeira, o tendo que se trabalhar logo para se sustentar, né? Vivendo nessas regiões que eram regiões ainda mais resistentes a qualquer ideia inovadora, né? E assim como você disse, a gente entende por parte da Igreja Católica o zelo que eles tinham que ter, né? Vai chegar alguma pessoa aí. Hoje eu tenho um olhar muito diferente para todas essas etapas da história que nós tivemos, né? Porque era aquele zelo do Paulo de Tarso, né? Que depois, felizmente, ele reconheceu cedo e mudou seu posicionamento, mas era um zelo, isso é um zelo de alguém que E uma também. lealdade, né, Ju? Uma lealdade à opção que fez, né? Isso também é grande, isso também é grande. Eu Então, sou do movimento interreligioso e reconheço tudo isso. É muito bonito, né? Nós vermos isso, muito bonito. E é, falando, você agora falou do Chico, uhum, e é muito interessante você pensar que o Chico pousou lá em Minas, num uhum, ambiente embalado como uma espécie de redoma das colinas, uhum, para um ambiente intimista, para se uhum, proteger e produzir essa grandiosidade. Mas interessante que o Chico ficou lá. Bezerra veio do Ceará, que é, também não era uma grande evolução em termos de cidade e tudo. Aí ele veio para o Rio. Aí uhum, era um exagero ficarem o Caibar e o Bezerra no Rio. Então o Caibar foi para São Paulo. E é, fizemos um triângulo, do ponto de vista espiritual, fizemos um triângulo com esses espíritos uhum, que vieram trazer luzes na divulgação do espiritismo, do uhum, Evangelho de Jesus, com esse desdobramento, não é? uhum. Do entendimento da codificação para o Evangelho, esses desdobramentos. Uma beleza mesmo. E tem Ju, ido numa sequência, né? Com Bezerra, com Chico, depois. Não, quer dizer, com Bezerra, com Cairbar, depois Chico, né? Chico Na minha idade mais madura. Não, é aquela coisa, Jesus está no leme, né? está no Leme, já fez isso na Terra do Cruzeiro, já Então, fez isso. E olhe, Ju, e com Pedro II, não posso esquecer este meu amado, é, com é, Pedro II, que veio dar esse status de administração pública à Terra do Cruzeiro, junto com nossa também igualmente amada princesa. Ela nem gosta que a gente diga princesa, é. mas eu sempre digo, a Ela é princesa Isabel uma alma nobre, é o quê? ela é princesa porque ela é uma alma É uma nobre, alma não nobre. ela foi nobre. Ela foi nobre, exatamente. E junto com Teresa Cristina também, não é isso? A imperatriz. Esse, esse trio trabalha numa obra aqui no Rio de Janeiro, Obreiros. É uma beleza, é uma beleza. Ju, nós ficaríamos falando sobre Caibar, sobre outras figuras e tudo. Você pode continuar falando se você quiser. Não, eu acho que agora a gente já está com bastante Informação, informação para emoção, ideias para as nossas reflexões, porque, de novo, o objetivo não é simplesmente a gente fazer aqui um resumo biográfico, que nem seria possível de uma pessoa, de uma alma nobre, dos tantos feitos que foram realizados, mas é a gente, no pouco que a gente pôde abordar, realmente analisar toda
esses ângulos, né, que nós já destacamos alguns deles, e dizer, né, e agora, né, qual que é o meu papel, qual a minha contribuição? Talvez eu Exatamente. não consiga sozinha, óbvio, talvez não, né, com certeza não consigo sozinha realizar uma obra do tamanho de Caio Bar, mas se a gente juntar uns 10, 20, aí a gente dá A gente vai chegando. o ego para baixo, vamos lembrar que tudo é união, né? Que nem diz, tem muito, muito trabalho para a gente compor aquilo, né? Uma imagem que tem me vindo constantemente na cabeça é a coxa de retalhos, né? E mesmo que a gente tenha assim, né, que a gente tenha a nossa particularidade, né, o meu colorido, o meu formato diferente, mas eu sozinha sou um pedacinho de trapo. Eu Agora, também. então, se a gente juntar todo esse Mas nós pedacinho. também já nos demos as mãos e os corações e nós fazemos coisas juntas, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Uma vez conhecedor, né, das nossas limitações e a gente agregar cada vez mais e continuar nesse trabalho, né, de difusão e de vivência. Então, as minhas palavras finais é realmente de Não, gratidão. não completamente finais, porque nós temos aqui duas participações no YouTube. É, Cairbar, junto com Amália Domingos Soler, aham, estavam à frente dos estúdios do Clube de Arte, que está aqui representado pelo Carlos, que trabalha conosco aqui no ICEB. Então, o Cairbar já tem também uma presença aqui, institucionalmente falando. E pelo YouTube, a Paula Eduarda Canhadas, que tem frequentado bastante o ICEB, continue, viu, Paula? é, Divulgue o ICEB está precisando muito. Depois de pandemia, as instituições ficaram um pouco fragilizadas, o ICEB também. Então, divulgue, contribua. E a Paula Eduarda Canhadas, ela disse assim, Ju, tudo novidade para mim. Aprendi muito com vocês. Gratidão. Nós também agradecemos. Aprendemos hoje com Jussara Korngold e sempre aprendemos. E aprendemos com você, Paula Eduarda Canhadas, que está conosco e continue conosco, viu, querida? Agradecendo a todos os que estiveram conosco aqui em ambos os planos de existência, nos instruindo, sobretudo, fazendo descer fluidos generosos por sobre nossa querida Jussara Korngold, porque ela tanto merece, e por sobre todos nós que também ficamos aqui partilhando dessas emoções e desses ensinamentos e informações. Jussara, obrigada, querida. Quer dizer mais alguma coisa? agradecer só e que bom que, né, essa inspiração chegou e que vocês materializaram, né, a inspiração e que a gente pode estar de alguma forma contribuindo com tudo isso. Graças a Deus você voltará muitas outras vezes, por certo. Nós agradecemos que Jussara, muito ocupada, sempre esteve muito disponível para o ICEB e nós te agradecemos profundamente, viu, Jussara? Que Deus te ilumine, que Jesus continue contigo e todos os nossos mentores. É por isso, Jesus, que na emoção desta hora, ouve, mestre querido, a grandeza desta hora, porque falamos desse teu seguidor, teu discípulo tão amado, certamente por teu coração, e o é também pelo nosso, ainda pequeninos corações. Nós te agradecemos, mestre, por tudo que tens nos oferecido, pavimentando de bênçãos todos os nossos caminhos. Graças te damos pelas bênçãos que tens feito cair por sobre o ICEB, por sobre os nossos mentores, por sobre nossas mentes e nossos corações. Nós te agradecemos profundamente, mestre. E se algo ainda nos for lícito pedir-te, nós te pedimos, permanece conosco, mestre, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.